A Maria Lúcia Fatorelli é auditora fiscal aposentada da Receita Federal, fundadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida. Maria Lúcia Fatorelli, é uma honra tê-la conosco. Pode abrir seu áudio e seus próximos 15 minutos. Estamos de ouvidos. Sim, muito grata, deputado Bongás, por esse honroso convite para participar dessa audiência pública fundamental. É, no mínimo, infame falarmos da privatização de uma empresa do porte da Eletrobras. E nos moldes, né, como a coisa está sendo conduzida, a partir de uma medida provisória apresentada aí durante a pandemia, diante da impossibilidade de mobilização, impossibilidade de audiências públicas. Cumprimento também o deputado Rogério Correia, agradecendo a ele por ter feito esse requerimento brilhante. Parabéns, caro amigo de Minas Gerais, deputado Rogério Correia, por essa iniciativa. Eu vou pedir autorização para compartilhar a tela, que eu preparei aqui algumas telas para apresentar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver. Está aparecendo aí? Está sim, Maria Lúcia, aparecendo bem. Ai, que bom, ótimo. Então, como nós estamos falando da Comissão de Trabalho, Administração, Serviço Público, eu vou focar nos danos irreparáveis dessa privatização para a sociedade, para a União e para a própria empresa, né? Em primeiro lugar, nós estamos falando nós estamos hoje diante da concretização do que está nessa lei aí, 14.182, que, como eu falei, ela é resultado de aprovação de uma medida provisória apresentada durante a pandemia, sem debate algum. E não há, a própria medida provisória já poderia ser questionada, porque qual é a urgência de privatizar a Eletrobras? Não há essa urgência. Uma empresa lucrativa com dinheiro em caixa, não há essa urgência. E muito resumidamente, o que está nessa lei? Uma perda de patrimônio condicionada a 22 novas concessões, sem licitação, sendo que todas essas que serão entregues, como o deputado Rogério Correia listou no início, várias delas, Furnas e etc., quase todas elas totalmente amortizadas já. Então, assim, o setor privado vai ganhar de presente um patrimônio construído com sacrifício do público, com sacrifício do povo brasileiro, inclusive por meio de dívida pública, paga com muito sacrifício. O que mais que está nessa lei? Um compromisso estatal. Olha só, além de perder o patrimônio, tem aí um absurdo. A lei vinculou a privatização a uma contratação de geração de energia a partir de termoelétrica a gás. A gás, minha gente. No momento em que o combustível está aí com o preço explodindo por causa do PPI. Em quase todas as reuniões do país, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, e mais, essas termoelétricas não existem ainda. Elas vão ter que ser construídas. E com que dinheiro que vocês acham que ela vai ser construída? Claro que vai entrar dinheiro público aí, tá? Porque já tem um compromisso na lei. Tá aí o compromisso na lei de construir isso aí. O que mais? Descotização. É o outro ponto fundamental que está aí nessa lei. Alteração do regime de cotas. Gente, esse regime de cotas que é usado pela Eletrobras faz com que haja uma média, porque tem lugares em que o fornecimento de energia dá muito lucro, tem lugar que dá prejuízo. Então, a Eletrobras faz um sistema de cotização e aplica o preço médio de R$ 60 por megawatt, de forma que esse valor fica inferior a 1/4 do preço praticado no mercado, que pode chegar até R$ 250.
que vocês acham que vai acontecer diante da privatização? Olha aí a consequência social. Então, essa privatização está trazendo prejuízo para toda a sociedade, para a União e para a própria Eletrobras. É uma insana transferência de patrimônio público para o setor privado, que o TCU precisa barrar. Olha só aí o lucro da Petrobras. Qual é a justificativa para privatizar a empresa estratégica? Com dinheiro em caixa, como o Vitor Costa também colocou aí, ontem foi anunciado, primeiro trimestre de 2022, quase 3 bilhões de lucro, 15 bilhões em caixa, quase 40 bilhões de lucro acumulado nos últimos 4 anos. Qual é a urgência de privatizar essa empresa? Não há, não há. Nós estamos falando da maior empresa de energia elétrica da América Latina, com 125 usinas, mais de 50% dos reservatórios de água do país que vão para a iniciativa privada. Mais 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. Opera tudo isso com alta qualidade, lucratividade, compromisso público, leva energia para milhares de pessoas com o programa Luz para Todos, que o deputado Rogério Corrêa também ressaltou, e é uma das poucas no mundo, né? Como citou também o deputado, o doutor Felipe Vasconcelos, né? São pouquíssimas no planeta que fazem esse tipo de fornecimento sem poluição, praticamente, não é? O que está por trás dessa modalidade de privatização da Eletrobras? Aliás, é a primeira privatização feita nessa modalidade, tá? É a primeira no Brasil. Serão ofertadas novas ações. Quantas? Lá na resolução do CPPI, não é? Esse Conselho para o Programa de Parcerias de Investimentos, que na verdade é um conselho de privatizações, está lá esse valor de 23,2 bilhões. Está lá também nessa resolução 203 que essa oferta de ações vai ser feita simultaneamente no Brasil e no exterior. Ou seja, estrangeiros poderão comprar diretamente essas ações ofertadas nessa modalidade de privatização aí, ficando a União proibida de adquirir essas ações. Então, isso aí é para quê? Para garantir que esse aumento de capital fique exclusivamente para o setor privado. Além disso, olhe bem, além dessa oferta de novas ações, está previsto na lei a venda de ações de propriedade da União ou de empresa pública. Até colei o trechinho da lei aí. Mas a lei não fala qual empresa pública. Um decreto publicado dia 1º de abril na edição extra do Diário Oficial, decreto 11.028, é que revela que a empresa pública que vai vender as ações é o BNDES, tá? Então, olha bem, o BNDES vai figurar ao mesmo tempo como o executor da privatização da Eletrobras e como parte vendedora de ações de sua propriedade, porque o BNDES detém propriedade de grande parte das ações da Eletrobras. A Lei 14.182 não contém a anotação desse decreto. Se vocês entrarem lá no texto da Lei 14.182, lá no site do Planalto, normalmente, todo adendo, toda alteração à lei, aparece lá, né, a anotação do ato legal. Esse decreto não aparece lá, tá? Esse decreto que revela que as ações que serão vendidas são do BNDES. Eu queria ressaltar aqui mais um ponto e pedir até ao doutor Felipe Vasconcelos para observar a ilegalidade que está nisso aqui. Não é à toa que eles esconderam a menção do decreto lá no texto da lei. Essa resolução 203 do Conselho de Parceria de Investimento, que eu chamo de Conselho de Privatização, ele ressalta o papel relevante do BNDES. Ele que vai coordenar
todo o processo de privatizações, inclusive como representante da própria União. Tá? E, no caso desse dispositivo aí, desse artigo 5º, olha o que está previsto. Além da emissão dos documentos, né, das ações, da adesão à contratação de coordenadores, porque vai ser uma instituição financeira que vai coordenar isso aí, celebração de contrato de estabilização e contrato de empréstimo de ações. Veja bem, o que é isso? Empréstimo de ações? Eu já tinha ouvido falar de aluguel de ações, mas empréstimo? Que empréstimo é esse? E em que condições? Olha aí, está tudo vago. Condições usuais praticadas nesse negócio. Que condições usuais são essas? Privatização, eu pergunto de novo, por que a urgência? A própria Eletrobras adiou a publicação do formulário 20. Esse formulário é um formulário publicado para dar satisfação aos investidores. Eu deixei até os links aí na tela, já compartilhei essa tela aí com a CETASP. Esse formulário 20, gente, traz inclusive os riscos, os fatores de risco. Todos os fatores de risco, risco de mercado, processos judiciais, administrativos, processos sigilosos relevantes, outras contingências relevantes, traz tudo isso. O investidor lá nos Estados Unidos tem acesso a tudo isso aí, tá? Mas o povo brasileiro não tem tantas informações, porque isso aí não é divulgado aqui. A Eletrobras, até hoje, não publicou o último formulário 20, esse relatório. Então, na minha opinião, o TCU não pode decidir sobre essa privatização antes de ver a totalidade das informações que a Eletrobras vai colocar aí para investidores. Tá? Essa privatização, gente, agora, passando para a questão financeira, para o dano financeiro, ela vai provocar um rombo no país. Ela vai impactar na inflação. O uso de termoelétricas a gás, com garantia de preço-teto, que é isso que está lá na lei. Aliás, um parágrafo primeiro da lei, gente, um parágrafo quilométrico, um abuso verdadeiro. Está lá, garantia de preço-teto atualizado. O que significa isso? Que o preço da energia vai subir constantemente. Está lá na lei também esse termo aí, inflexibilidade de no mínimo 70%. Eu devia ter até colocado entre aspas aí. O que isso vai fazer? Nós seremos obrigados a comprar 70% lá da produção das termoelétricas. Isso vai fazer com que se use essa energia, ainda que ela esteja muito mais cara que a das outras fontes. Outra coisa, o uso do gás vai provocar um reflexo turbinado do elevado preço de combustíveis adotado pela Petrobras. O famigerado PPI, colocado lá na Petrobras a partir da gestão do golpista Temer. O que é o PPI? Preço de paridade de importação. Como se nós importássemos todo o petróleo consumido no país. Com esse uso das termoelétricas, esse PPI da Petrobras sobre os combustíveis vai impactar também sobre o preço da energia. A descotização, por último aqui, provocará um aumento brutal nos preços. Porque o setor privado não vai fazer aquela média que a Eletrobras faz. Esse aumento da inflação vai gerar um prejuízo para todo o país. Esse gráfico aí foi publicado pelo Poder 360, ele mostra aí, gente, como que vai ficar. O que está em azul escuro mostra a participação da União no capital votante. Olha como é que vai ficar reduzida. O que significa isso? O setor privado é que vai mandar nas decisões administrativas e políticas da Eletrobras. Como é que vai ficar a política de preço diante da maioria com capital privado, inclusive estrangeiro?
Como ficará o fornecimento de energia a regiões distantes e não lucrativas? Olha, privatizar a Eletrobras significa risco à soberania energética, desconstrução do aparato do Estado, entrega ao setor privado nacional e internacional do controle das nossas bacias hidrográficas, tá? Porque quando privatiza a Eletrobras, nós estamos entregando a gestão das águas também. Risco de apagão. Vocês se lembram do que aconteceu no Amapá, onde já privatizaram a empresa local? A Eletrobras que foi lá socorrer. E agora, com a Eletrobras privatizada, quem vai socorrer? Nós vamos ficar aí com risco de apagão. Risco de desintegração nacional. O setor privado, gente, fatia tudo, coloca cada pedaço no fundo, como fizeram na SEDAI, no Rio de Janeiro. A Eletrobras hoje, ela é um fator importantíssimo para a integração nacional. Aumento das contas de energia para consumidores, aumento da inflação e dos juros, né? Porque o que o Banco Central faz? Vai lá, aumenta juro para dizer que vai combater a inflação, perda de patrimônio sem justificativa, porque a empresa tem dinheiro em caixa e o país também. Não haverá investimento, pessoal. O dinheiro arrecadado pela União vai para pagar a dívida. O BNDES está aí a serviço dessa viabilização da desestatização lamentável, tá? E estamos aí com a transferência de patrimônio construído pelo povo. Por que privatizar a Eletrobras e ainda por cima comprometer o país com a contratação de termoelétricas a gás, se nós possuímos cerca de 5 trilhões em caixa? Isso aí mostra a submissão, o domínio financeiro no país. Qual é a lógica? A União vai arrecadar no máximo aí uns 50 bilhões. Enquanto isso, a cada 1% de aumento... Para concluir, Fattorelli, para concluir. Só um minuto, por favor, para eu concluir. A cada 1% de aumento na Selic, nós temos um aumento no gasto com juro de 34,9 bilhões. De março de 2021 a maio desse ano, foram quase 400 bilhões de gastos. E já estão falando em usar precatório aí. Qual é a lógica dessa privatização? Não há. O verdadeiro... nós estamos aí ó, com o Brasil descendo a ladeira, perdendo patrimônio estratégico e lucrativo, com uma política monetária suicida, um povo desesperado, desmontando a estrutura do Estado, enquanto os bancos batem recorde de lucro, não é? Está aí, a Auditoria Cidadã da Dívida lançou uma carta aberta contra a privatização da Eletrobras. Pedimos a todos e todas que compartilhem, enviando lá com um clique essa carta aos ministros do TCU. O problema do país está aí, ó, no rombo da chamada dívida pública que precisa ser auditada. Muito grata por essa oportunidade. Eu fico à disposição depois se houver algum questionamento. Muito grata. Obrigado, Maria Lúcia Fattorelli. Aplausos aqui, a plenária aqui está aplaudindo a sua manifestação. Agradecer muito, né, e esses dados que a Maria Lúcia Fattorelli passou aqui estão disponíveis, né, na CETASP aqui, se alguém quiser fazer uso, também aproveitar para fortalecer o debate sobre esse tema que nós pautamos hoje aqui, que é o debate da privatização da Eletrobras e as consequências drásticas que trará para a economia e para a sociedade brasileira. Obrigado, Maria Lúcia Fattorelli.